Todos nós aqui presentes, sacerdote, ministros e Assembleia, em respeitoso silêncio, perante este altar completamente despido de adornos e toalha, relembraremos a dolorosa morte de Jesus, contemplando a sua entrega voluntária na cruz. Ele entregou-se livremente à morte por amor, para nos restituir à vida. A verdadeira natureza deste nosso exercício espiritual consistirá, pois, em refletir no amor do Senhor como o mais precioso objeto do nosso desejo. Escutaremos primeiramente a palavra de Deus, recordaremos depois a paixão de Jesus e adoraremos a cruz. Finalmente, participaremos da Sagrada Comunhão. Associemos a este silêncio para melhor podermos interiorizar esta celebração, a fim de mais intensamente a vivermos. Ajoelhemos. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos para escutar a primeira leitura. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós vimos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda, ante aquelas que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova o Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá ele uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhes darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Fazei
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permanecemos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos o que lhe obedecem, causa de sua salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste dia, um dos pratos fortes é precisamente a proclamação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto que é relativamente comprido para aquilo que estamos habituados em condições normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Convinha, a não ser que haja motivos de saúde que impeçam e que façam com que a pessoa faça o contrário, mas os que puderem ficam de pé. Mais uma vez, nós já o sabemos, quando for dito o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos calados, tal como também é nosso hábito quando a Joana, que irá fazer o discurso direto, quando ela disser expressões como a Jesus o Nazareno, não sou, esse não antes Barrabás, salve é rei dos judeus, crucifica-o, crucifica-o, à morte, crucifica-o. Estas expressões que são simples, mas que são acusativas, nessa altura, quando ela disser, nós vamos também repetir. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. A Jesus, o Nazareno.
Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra bem quê. Mas se falei bem, porque me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim. Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não vos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. Hei crucificado o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz, onde estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo,
disseram uns aos outros: Não arranjemos, mas lancemos sortes para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam ali junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: aonde olhar para aquele que trespassaram.
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto com medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixai que dê as boas-vindas a todos, particularmente a todos quantos são das paróquias que me estão confiadas, seja esta, a anfitriã, hoje a paróquia de Ois da Ribeira, seja a paróquia de Espinhel, seja a paróquia de Travessou. Uma saudação também para todos aqueles que nos estão a ver neste momento ou que mais tarde nos podem também seguir, dando conta daquilo que aqui fizemos. Olhai, quando hoje pensava naquilo que vos ia dizer nesta cerimónia tão cheia e também tão cheia de silêncio, tão cheia das coisas que não se dizem, mas que se sentem, tão cheia de significado, tão cheia também de tradição, no bom sentido do termo, eu penso que não há assim muito mais para dizer, para além de repisar aquilo que nós agora acabamos de escutar, ou também através das leituras que foram proclamadas para nós. Hoje, de facto, é um dia do silêncio. Por isso, a primeira coisa que eu fiz aqui, quando cheguei, foi precisamente chegar junto do computador que orienta os sinos para cancelar tudo. Eu penso que não era necessário, porque penso que já vem de fábrica, que na Sexta-feira Santa, não sei como é que eles conseguem, de facto, destabilizar, porque nem sempre calha na mesma altura, como sabem, mas penso que, de facto, que já vem preparado para não tocar. De qualquer forma, há cautela, e por isso não estranhem, há cautela nem trindades, nem horas. Por isso é que, se houvesse eventualmente algum funeral, hoje o sino também não podia tocar. Porque hoje é o dia do grande silêncio. É o dia da morte do Senhor. E por isso é que hoje somos convidados a refletir sobre o silêncio. Até o silêncio que a gente não faz. E eu, quando falo a gente e quando falo em nós, não estou a falar de Ois da Ribeira só, nem de Espinhel só, nem de Travessou. Estou a falar de todas e até do nosso silêncio na nossa relação com os outros. Às vezes, quantos problemas se evitariam com o silêncio? Às vezes as pessoas chegam junto de mim, e eu posso dizer isto porque, de facto, quase que me atrevo a dizer que é quase comum a quase todos nós, quando dizem, não tenho pecados assim muitos e tal, e não sei mais quantos, mas, olha, às vezes há coisas, quando me perguntam alguma coisa, eu digo que não sei. E sei. E acho que é isto. O silêncio é isto. Porque é que nós vamos dizer coisas que sabemos, quando essas coisas que vamos dizer só vão estabilizar? Como é que nós podemos, ao fim e ao cabo,
sobre a capa de dizer que estamos a ser sinceros e verdadeiros e a dizer que somos frontais e que tudo aquilo que temos para dizer que dizemos, se depois aquilo que dizemos fica o ambiente ainda pior. E é precisamente por causa disso que eu penso que a morte do Senhor passa por estas coisas. Às vezes a gente pensa, quando ouve este Evangelho, e também quando procuramos realçar ainda mais algumas frases, não só ditas neste caso pela Joana, mas também repetindo aquilo que ela acabou de dizer, isto é bom para nós, porque às vezes podemos ficar com uma ideia muito piegas. Ai, que Jesus sofreu tanto. Faz lembrar também aqueles pregadores de há uns anos atrás, que ele falou muito bem. Então, mas falou o quê? Olha, não sei, mas falou bem. Ouçam, falar bem sobre a morte de alguém no passado é muito fácil. Fazer tradições baseadas no alguém do passado é muito fácil. O problema é fazer a tradição hoje para o futuro. Não basta repetir o que se fez. Importa perceber o que se faz. Não importa só fazer tradicionalmente coisas meritórias até. É importante, sim, mas mais importante do que isso é também saber qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade. É fazer só, e então, como eu estava a dizer, porque Jesus sofreu tanto. E sofreu. Hoje, cada vez mais, e à medida que se descobre aquilo que se passou com Jesus, é de uma pessoa ficar estarrecida. Estarrecida porque, além de ser uma pena, se é que se pode falar em pena, uma condenação à morte humilhante porque era na cruz, humilhante porque era a pessoa nua que estava ali exposta, humilhante porque, para além do sofrimento que fazia com que a pessoa tivesse dificuldades no diafragma para poder respirar, e além do sofrimento, além de tudo isso, além do mais, era a pessoa que estava ali exposta. E reparem, para alguém que se dizia que era o Filho de Deus, para alguém que se dizia que era rei, mas que não era deste mundo, estar ali exposto, nu, pregado numa cruz, sujeito a ficar sem olhos por causa das aves de rapina, sabendo os pedaços de chumbo que o chicote tinha, sabendo essas coisas todas que a ciência agora sabe tudo. É muito fácil ter pena desse homem. Agora, o problema, mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e pelos vossos filhos. Não foi nesta passagem, mas nós nos lembramos perfeitamente bem daquilo que Jesus disse também a este respeito. É muito fácil chorar a morte de alguém, chorar o sofrimento de alguém. O difícil é nós procurarmos ser nós também diferentes. E eu penso que a grande palavra que o Senhor hoje nos diz é que nós temos que ser diferentes. E eu fico muito contente em saber que vós já sois diferentes. Eu lembro muito bem quando começámos, lembro como é que foi, como era, lembro de facto que quando era assim um dia de sol como hoje está, que de facto ninguém vinha, e a gente hoje vê como é que é. Sexta-feira para nós é santa. É santa porque não está no calendário. Não. É santa porque saímos das nossas tarefas habituais, e algumas até davam jeito de fazer com este tempo tão agradável, e estamos aqui. Estamos aqui para criar tradição, para fazer em nós e conosco aquilo que se passou com Jesus. Não só na morte, porque por aí, graças a Deus, não teremos certamente que passar, mas, sobretudo, no jeito, no gesto, nas atitudes, no comportamento concreto deste homem bom, que foi condenado à morte, e morte de cruz. E é precisamente nesta Sexta-feira Santa que para nós, para o cristão, é um dia de silêncio, é um dia em que não há missa, é um dia em que os altares estão despidos, é um dia em que não há velas sobre o altar. Daqui a pouco vai-se colocar, mas é por causa da comunhão que se consagrou no domingo passado, e não hoje, porque hoje não há missa em lado nenhum. E é bom que nós interiorizemos tudo o que é que isto significa. E eu penso, para terminar, e peço desculpa ter demorado tanto, eu penso que é um convite que o Senhor nos faz a todos para sermos um pouquinho diferentes. Um pouquinho diferentes para melhor, no sentido
de não ter pena deste homem, porque Jesus não quer que tenhamos pena dele, mas que tenhamos pena, sim, pena no sentido de solidariedade, com aqueles nos quais ele se identifica, nos quais ele se retrata. Vamos pedir ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, que nos ajude a levar a nossa, para que haja Páscoa, passagem, ressurreição. Nós vamos agora continuar precisamente com a grande oração que é feita, em que vamos pedir por todas as pessoas do mundo inteiro e pelas necessidades, e por isso vamos ficar de pé. Eu peço também aos leitores que se aproximem. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz e a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firmes na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o vosso povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo António Moiteiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos nossos catecumenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, 2 aqui em Oz da Ribeira, 4 em Espinhel, de modo que vão ser batizados precisamente no próximo domingo a seguir à Páscoa, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e o reúna e guarda na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança.
Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei que os que não acreditam em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti aos nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o madeiro da cruz, no qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual está suspenso o Salvador do mundo. E chegamos à terceira parte da nossa celebração. A primeira parte foi a liturgia da palavra. A segunda parte foi precisamente
esta oração que acabámos há pouco de fazer, em que se pediu pelas necessidades de todo o mundo, vamos agora à outra parte desta mesma celebração neste dia, onde não há Eucaristia, que é a adoração da cruz. Hoje eu peço de facto que coloquem as velas assim ao lado da cruz, os acólitos. Estarão também duas acólitas com um cestinho, porque hoje o ofertório, como sabem, 1/3 deste ofertório vai ser destinado aos lugares santos, tal como ontem aconteceu em Travassoa e tal como amanhã vai acontecer em Espinhel. E por isso nós somos convidados, junto da cruz, a fazer precisamente a nossa adoração. É uma coisa muito simples, basta que nós, os que quiserem e puderem, podem fazer a genuflexão. Esta genuflexão que pode ser mais complicada para as pessoas mais idosas, podem fazer apenas uma vénia. Depois podem chegar-se junto da cruz, podem tocar com a mão, podem dar um beijo, de maneira a que cada um pode encontrar, e ouçam, demoramos o tempo que demorarmos. Hoje só há isto. E por isso vamos fazer exatamente a nossa adoração, depois dando também cada um aquilo que entender e se entender para estas necessidades. Para as necessidades. Eu peço é que se coloquem um pouquinho mais à frente, está bem? Se calhar talvez seja melhor começar a fazer a fila a partir dos que estão em baixo, por favor. Sim, por favor. Primeiro é o coro e depois eu pedia já aos do fundo que fizessem, os que estão mesmo ao fundo, venham e que sejam os primeiros a fazer uma fila, por favor. Já agora desculpem, para que não sejamos pressionados, sobretudo a pessoa que está junto da cruz, deixemos respirar um pouquinho este espaço e quando uma sair, então a outra pessoa e pode até fazer a genuflexão ou a vénia enquanto a outra está a fazer a sua veneração à cruz, para que não seja tudo ao mesmo tempo. Thank you.
Suportou as nossas
Senhor,
Depois de termos contemplado o mistério da cruz e de termos adorado Jesus Cristo crucificado, iremos participar no mais íntimo do mistério pascal, o contacto com o próprio Cordeiro pascal. Comungaremos o pão que dá a vida, consagrado em Quinta-feira Santa. Peçamos ao Senhor a força para passarmos da morte do pecado à vida da ressurreição e ficarmos, deste modo, unidos ao seu corpo místico, isto é, a Cristo que sofre e morre nos seus membros. Os que talvez que não são de cá, talvez não se apercebam, mas certamente que intuem. Habitualmente nós temos o sacrário ao fundo, no altar-mor. Desta vez ele está no sacrário lateral, onde permanecerá precisamente até ao dia de Páscoa. Entretanto, nós vamos preparar-nos agora, nesta última parte da nossa celebração, para nos prepararmos para a comunhão. Comunhão que foi, repito, aquilo que disse há pouco, que foi precisamente consagrada no domingo passado aqui, para que todos os que estão preparados para comungar, que não seja por falta de pão consagrado. E por isso vamos preparar para esta comunhão, rezando esta oração que todos nós conhecemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, Deus, agora e para sempre. Nós vamos dar a comunhão, vamos distribuir a comunhão com os três ministros, eu, o ministro Costa e a Lourdes. Eu primeiramente darei a comunhão aos acólitos, depois ficarei aqui, depois a Lourdes estará mais ou menos no meio e o Costa estará mais ou menos no fundo do corredor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de me teres adorado, mas as palavras não salvam.
alguém que acompanhe aqui o Costa? Sim. Eu já tenho. Ah, sim. Primeiro aqui ao coro, depois já vou aí, está bem?
sacramento, realmente está Jesus, tornou-se nosso alimento, quem por nós morreu na cruz. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Jesus mostra-nos a morte, morte infame suportando, ainda presos no pecado, que o seu perdão nos conforte. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão deste mistério vos concedemos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da oração final, lembrar e pedir para que todos aqueles que já estão a celebrar esta Semana Santa de uma maneira tão ativa, seja no que começou no Ramos e neste Tríduo Pascal que começou ontem na quinta-feira, e até antes do Tríduo Pascal com a Missa Crismal. Depois à noite entrelaçou ontem com a Missa da Ceia do Senhor, da Instituição de Sacerdócio do Abapés, hoje com a Paixão do Senhor, e amanhã será a noite mais importante do ano. É o dia mais importante do ano. Deixar que eu diga assim. E deixar que eu diga que mais importante até do que o dia de Páscoa. Porque o dia de Páscoa vem na sequência da Vigília Pascal. E por isso faço-vos um apelo àqueles que puderem para que se disponibilizem a estar presentes lá em Espinhal. Nós vamos fazer a bênção do lume novo no adro. Entraremos depois na igreja com aqueles ritos que só se fazem nessa noite e que são únicos. Eu pedia-vos que, se puderem, levem, por favor, uma vela, mas se levarem vela, por favor, também, não se esqueçam do copo, por motivos que todos vós entendeis. Por mais cuidado que haja, é sempre muito difícil, às vezes, não haver com um copo, quanto mais sem copo. E dizer também que, sobretudo os de Espinhal, uma vez que os de Espinhal, os da paróquia de Espinhal, não têm de facto Eucaristia no domingo, dizer-vos que, se puderem, aquelas equipas que vão fazer a visita pascal, que também estejam presentes na Vigília Pascal, porque no fim iremos dar o beijo na cruz desses lugares, dessas equipas que estarão presentes da paróquia de Espinhal. Aqui a hoje já sabemos como é que as coisas funcionam, significa, portanto, que acontecerá nos moldes habituais e nos dias habituais.
em relação, portanto, a Travessou, vamos fazer uma exceção, e também aqui a exceção que é na hora. No domingo de Páscoa será a Eucaristia aqui celebrada às 9h30 e em Travessou às 11h. E de facto era isto que eu vos queria realmente dizer antes de vos despedir. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E termina assim, ou por outra, em silêncio, em que cada um, de facto, sem cânticos, vai abandonando a nossa igreja, tendo como pano de fundo aquilo que hoje se celebra.